Está no ar mais um programa Informe Bioclínico. Esse programa foi idealizado com o intuito de informar a você sobre o que você precisa saber para se prevenir de possíveis doenças, como tratá-las e também como evitá-las. Hoje vamos apresentar a segunda parte da palestra que foi ministrada pelo Dr. Carlos Eugênio Cavazini em Morrinhos, Goiás, na sede do SEBRAE local. Dr. Carlos é professor adjunto do Departamento de Parasitologia da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMER, com o tema Clamídia, Neisseria e HPV. Fiquem aí, já já estaremos de volta. Estamos de volta. Dr. Carlos começa essa segunda parte de sua palestra com uma afirmação preocupante. A clamídia pode ser um cofator para o desenvolvimento de câncer. Essa infecção crônica, persistente, funciona como um cofator para o desenvolvimento desse câncer cérvico-vaginal. Isso se deve ao quê? A uma reação de hipersensibilidade tardia que ocorre nessas mulheres. Então, aqui rapidamente, existe um antígeno, né, que está relacionado à sensibilização, que é a proteína HSP60, e pertence a essas proteínas chamadas proteínas de choque térmico. Essas proteínas acabam induzindo linfócitos a responderem de maneira cruzada com algumas proteínas humanas e promovendo um desarranjo nuclear e, obviamente, consequentemente, celular. Tá? Então, a neoplasia cervical é o segundo tipo de câncer mais corriqueiro, mais comum na população feminina. Tá? Depois eu vou mostrar um pouquinho alguns dados. E o principal fator associado a esse câncer é sabido e indiscutivelmente o HPV. Toda a literatura recente que a gente lê diz o seguinte: mulher que não está infectada por HPV, você pode assegurar quase que com 100% de certeza de que ela não desenvolverá câncer de colo uterino. Mas se ela tiver alguns genotipos ou subtipos específicos, ela tem uma chance de desenvolver esse tipo de câncer. Para que uma neoplasia ocorra, é necessária uma variação muito grande de eventos. Quais são eles? Em muitos desses eventos nós temos carcinógenos que agem em um substrato, e esse substrato, na maioria das vezes, é o núcleo celular e, consequentemente, o DNA, levando a uma instabilidade gênica, por exemplo, com quebras de DNA e reorganização desarranjada, levando a uma neoplasia, uma alteração nuclear, e a célula perde completamente o seu controle de multiplicação. E aí eu chamei o quê? Chamei de que essa instabilidade dá origem a alterações ou mutações no sistema de controle de qualidade do DNA, aquele DNA normal, né, que se restabelece naturalmente. E aí nós temos então, né, alguns agentes carcinógenos, de maneira genérica, obviamente. Dentro de físicos, nós podemos ter uma série de fatores. Um dos grandes fatores é o que? Radiação, por exemplo. Outra coisa que pode, algum tipo de medicamento, aí entra no químico. Uso de camisinha. Ah, mas então não é para usar. Mas tem mulher que responde a esse material físico. Que mais? Componentes biológicos, os micro-organismos, ambientais, né? Fatores ambientais e hereditários. Né? Bem, então esses agentes etiológicos nesse tipo de neoplasia feminina, né, do trato genital inferior,
são caracterizados por evidências clínicas, sempre, né? Às vezes nem sempre, biomoleculares e epidemiológicas. Todas elas estão diretamente ligadas ao HPV. E o HPV, como ele atinge as células infectadas? O HPV atinge alvos que são suscetíveis. Ele não invade qualquer tipo de célula, alguns genotipos específicos. Eles vão diretamente em células metaplásicas imaturas e células basais escamosas, que estão situadas ali na jegue, né? E para que essas células sofram alterações, há necessidade de cofatores, além do genótipo ou genotipo do HPV, né? E alguns dos cofatores estão aqui listados: a idade dessa mulher, o início precoce das relações sexuais, principalmente se essa mulher tiver multiplicidade de parceiros, né? Uma gestação precoce lá na adolescência e antecedentes de doenças sexualmente transmissíveis e também a clamídia trachomatis. Isso já está mais do que cientificamente comprovado. Utilização de contraceptivos orais, o tabagismo, déficit nutricional e, consequentemente, levando a um déficit de estado geral de saúde, e aqui a gente inclui o imunológico, e fatores genéticos predisponentes, né? E o HPV pode dar um start em oncogenes e fazer com que esses oncogenes entrem em ação. Agora o Dr. Carlos apresenta um estudo sobre a predisposição de mulheres à infecção clamidial e do HPV. Aqui nós temos um estudo realizado mostrando que a prevalência de HPV e clamídia, no estudo realizado em 279 mulheres, com um diagnóstico por biologia molecular, mostrou que 79 dessas mulheres tinham citologia oncótica normal, portanto, não tinha alteração. E em 200 delas, quer dizer, o restante, apresentavam citologias com atipia, com neoplasia intraepitelial. Então, a prevalência nesse estudo de clamídia foi de 11% em citologia normal. No entanto, nas com citologia anormal, lesões de alto grau, né, essa frequência subiu para 47% e em 20% delas nos casos de carcinoma escamoso. Então, esse estudo deixou muito claro, e vários outros, que há uma associação direta entre infecção clamidial com HPV, levando a câncer de colo uterino. Então, esses estudos demonstraram ou concluíram isso, que infecção por clamídia e lesões precursoras de baixo grau levam a câncer de colo uterino. E a clamídia, indiscutivelmente, é um cofator do HPV para carcinogênese de ambiente cervical, câncer invasivo cervical. Como é feito o diagnóstico laboratorial para infecção clamidial? Sabe-se clinicamente o reconhecimento dessas alterações, né, em decorrência da infecção por clamídia, depende, primeiro, de um alto índice de suspeita, né, desde que um exame clínico seja feito de maneira criteriosa. E mesmo assim, há de se ter uma confirmação laboratorial para diagnóstico, para sua hipótese diagnóstica, confirmar isso, né?
Então, na prática médica, os exames que mais são utilizados, primeiro, uma coloração pela técnica de Kinsey, né, que detecta essas inclusões que são densas, granulosas, quando na presença de infecção. Mas também não pode afirmar com certeza absoluta que se trata de infecção clamídial. Citologia pelo método de Papa Nicolau, ou coleta pelo método tradicional ou por meio líquido, os resultados eventualmente mostram algumas inclusões, no entanto, não se pode afirmar que se trata de infecção clamídial, é apenas sugestivo de. Portanto, é um exame de baixa sensibilidade e ele não deve ser utilizado por microscopia óptica para esse fim, para rastrear essa infecção. A histopatologia só é realizada quando há uma forte suspeita, então realiza-se uma biópsia, né, uma conização, enfim, e isso vai para a histopatologia e lá sim é possível fazer esse diagnóstico. A imunofluorescência direta, utiliza-se alguns anticorpos mono ou policlonais conjugados com um tipo de substância fluorógena e que, quando analisado, ela reflete luz. Portanto, esse método ele tem problemas. Ele pode ser influenciado no processo de coleta e fixação do material. No entanto, o custo geral de equipamentos, reagentes, né, o componente todo, muitas vezes inviabiliza a utilização, porque quem paga essa conta? Né? O SUS não paga, o convênio, né, particular, eventualmente alguém paga. E detecção de anticorpos é um problema, né? Porque você detecta o quê? Anticorpos anticlamidiais, que pode ser por vários sorotipos, inclusive de espécies diferentes, né? Tem um valor diagnóstico em infecções complicadas, sem dúvida, porém não deve ser utilizado para infecções superficiais, né? Como nas uretrites e cervicites. E a biologia molecular, que foi um grande avanço, né, tecnológico na área de diagnóstico clínico, laboratorial, né? São testes com elevada sensibilidade e especificidade, principalmente para as uretrites e cervicites, especificamente infecções clamidiais, né? Ele detecta uma sequência específica do DNA, que é altamente específica, né? E não tem como dizer que não se trata de que a bactéria está presente naquele material coletado. Então, algumas associações médicas de países desenvolvidos recomendam rotineiramente a investigação por infecção clamidial em pessoas sexualmente ativas. Então, isso é rotina, está se tornando rotina em muitos países. E tecnologia é o seguinte: quanto mais usa, mais barato fica. Nós sabemos disso. O celular, quando saiu, além de ser um tijolão, era uma fortuna. Hoje é um negocinho que você paga aí. Quer dizer, tem incorporado nele um monte de coisa que a gente usa, enfim. Né? Aí eu peguei esse artigo aqui para finalizar esse assunto, né? Um artigo de revisão, diagnóstico molecular de infecções por clamídia transmitida sexualmente nos Estados Unidos. E fizeram exames laboratoriais por imunofluorescência direta, imunoensaio, cultura e PCR de 1.385 mulheres. Observe os resultados de sensibilidade e especificidade. Não vou ficar aqui discutindo um por um, né? Mas se a gente observar a sensibilidade de cada um com a especificidade, nós vamos ver que há desvantagens na sensibilidade, portanto, uma boa especificidade. Especificidade é quando o teste diz
que aquele indivíduo não está doente. E a sensibilidade é quando ele tem a infecção e está doente. O PCR tem uma considerável, uma boa sensibilidade, uma excelente especificidade. Bom, isso aqui é a conclusão do artigo. Vamos para mais um intervalo e já estaremos de volta. Estamos de volta. Dr. Carlos fala agora sobre o que é o HPV. Em relação ao HPV, pessoal, para finalizar, o papilomavírus pertence à família Papillomaviridae, aspectos sistemáticos, infectam células epiteliais e tem a capacidade de causar lesões de pele e mucosa, dependendo do genótipo ou do subtipo. Podem causar diferentes formações verrucoides, as verrugas genitais, também conhecida como condiloma, e popularmente conhecida como crista de Galo, que pode se reverter. Esses vírus têm um crescimento limitado, geralmente regridem, e é um vírus icosaédrico, estrutura, que não importa aqui, não é envelopado e tem ácido nucleico constituído por uma dupla fita circular de DNA e um capsídeo de 55 nanômetros, portanto pequeno. Aqui apenas vou passar rapidamente. O DNA é dividido em 3 segmentos, uma região regulatória, precoce e tardia. Os genes L codificam as proteínas do capsídeo e os Es codificam a proteína com funções reguladoras intracelular. Quantas são as variantes genéticas do HPV? Sabe-se hoje que há mais de 230 variantes genéticas do HPV. Cada vez que se investiga, se encontra diferentes variantes. Só para vocês entenderem, não querendo ser um assunto cansativo, mas para entender por que esse genótipo, por que aquele, como é que se faz isso? Da seguinte forma: quando você compara 2 vírus e que eles têm menos de 50% de semelhança um com o outro, ele é definido como um novo tipo e é dado a ele um número de ordem de descoberta. Se essa semelhança for em torno de ou maior de 50, trata-se de um mesmo subtipo. E se for próxima de 100, o vírus é considerado como o mesmo genotipo ou subtipo. Então, dessa forma, nós sabemos o quê? Que os papilomavírus só podem ser identificados por biologia molecular e nunca por sorologia. Impossível. Bem, então, além dessa classificação, genotipo, eles também foram agrupados em 2 categorias. Os de alto risco, os principais são esses, e os de baixo risco, oncogênicos. Os principais são esses. E nós temos aqui uma classificação recente, inclusive preconizada pela Organização Mundial da Saúde, 3 categorias: de baixo risco, olha quantos, de risco intermediário, lesão intraepitelial de baixo grau, e os de alto risco. Opa, caiu o S aqui, desgrudou. Olha quantos, 16, o 18 e o 66. Quais são os sintomas? Bom, a maioria das mulheres que estão infectadas são completamente assintomáticas. Normalmente há regressão da infecção de maneira espontânea, e alguns tipos considerados de alto risco estão relacionados à neoplasia intraepitelial cervical. O principal fator de risco é o principal fator de risco para câncer de colo uterino, talvez o único.
Agora o Dr. Carlos apresenta um esquema resumido de toda a sua explanação sobre o HPV. Mulher com atividade sexual exposta a HPV, eles vão naquela zona de transformação da JEC, quando pega o epitélio escamoso, causa uma lesão de baixo grau ou de alto grau, dependendo do genótipo, ou o epitélio colunar endocervical, levando ao adenocarcinoma em si. Principalmente esses dois, incluindo recentemente o 66. Aqui o carcinoma escamoso invasivo é raro e o adenocarcinoma invasivo, embora raro, mas é o mais frequente. E esses são os cofatores, inclusive tricomonas vaginais. E esse esquema que eu quero mostrar para vocês. Senão, todo mundo é suscetível à infecção? É. Mas na população em geral, o que se sabe é que 75% estão expostos ao HPV. Destes, 50% se expõem ao HPV de alto risco. Desses 50%, 10% apresenta neoplasia intraepitelial cervical de grau persistente. Desses 10%, 1% desenvolve, 1,3% desenvolve o carcinoma invasivo e 0,4%, não vou dizer apenas, porque para quem morre é 100%, né? 0,4% evolui para a morte. Né? Inclui também agora um relatório sobre o diagnóstico do exame feito por biologia molecular no material colhido em 13 mulheres residentes em Morrinhos, Goiás. E essa semana o laboratório do Mauro encaminhou para genotipagem de HPV e clamídia por biologia molecular, né? E encontrou esses resultados, embora a amostragem seja pequena, mas observe, de 13 mulheres, 100 com alguma suspeita citológica, 23% deu positivo, 77% negativo. Neisseria gonorreia, 0. 13 mulheres. HPV, 100% positivo. HPV com clamídia trachomatis, 18%. Associação. Portanto, presta atenção. Destas mulheres, 4 delas apresentavam o genótipo 66, mostrando que esse genótipo é capaz de levar ao câncer de colo uterino. 2 apresentavam o genótipo 58 e 2 o 52, naquela lista que eu mostrei para vocês. Tá? Bom, então de novo os fatores de riscos, né? Estão todos aqui. Lá eu não mostrei, mas carga viral é fundamental. Alguns tipos de antígeno, né? Humano, leucocitário humano, e de vírus, o HLA, é fundamental para o desenvolvimento, a predisposição ao câncer, e novamente a clamídia. E aqui, essa semana, embora a amostragem pequena, mas ficou muito evidente que há uma associação. Vamos para o último intervalo, mas é rapidinho, não saiam daí. Estamos de volta. Através de uma imagem artificial do corpo uterino, Dr. Carlos mostra onde se instala o HPV. Bom, só para os não médicos, né, rapidamente, um esquema da anatomia do colo uterino, exocervix, né, do colo, orifício externo, né, canal endocervical, endometrial, etc. E aqui está onde o HPV se aloja, nessa região. Ou seja, nessa área de transição entre o epitélio colunar, que está desenhado aqui, e o epitélio escamoso, que está representado aqui.
Tá? Então é nessa região de transição onde ocorrem as células metaplásicas, em que o epitélio colunar ou endocervical vai avançando sobre o escamoso. Né? Aqui nós temos de novo, né, uma ectopia, mostrando que é bastante suscetível à infecção. Então, essas áreas em que ocorre a invasão pelo HPV, na metaplasia escamosa, que é uma transformação fisiológica normalmente, ou em transformações anormais durante o processo de carcinogênese, que chega a 90% dos casos. Né? Aqui só um esqueminha ilustrativo para mostrar o processo de metaplasia fisiológico e as células preferenciais pelo HPV nessas regiões. Essas células, né, subcolunares vão se transformando até chegar numa célula metaplásica escamosa, onde se aloja o HPV e altera a constituição genética do núcleo. E agora a sequência citológica. Um colo, né, um corte cervical, né, da ectocervix, bonitinho, histologicamente organizado, já sofrendo alterações, um desarranjo da estrutura celular até o completo carcinoma invasivo. Né? E aqui as células, só ilustrativa, que se vê na microscopia. Né? Um espaço, um halo perinuclear, parece um buraco, alterações nucleares, binucleação, ou seja, né, são essas figuras que o citologista observa no exame citológico. Existe possibilidade de regressão de um quadro infeccioso? Epitélio normal, neoplasia intraepitelial de grau 1, tem chance de 80% de regredir para normal, mas tem chance de 20% para evoluir para uma NIC2. A NIC2 tem 50% de chance de regredir para NIC1, mas tem 50% de chance para regredir, para evoluir para NIC3. Quando na NIC3, 20% de voltar para NIC1 e 60% de evoluir para carcinoma invasivo. Isso num período de 5 a 10 anos. Daí o Ministério da Saúde preconizar a visita ao ginecologista pelo menos uma vez por ano. Né? E o diagnóstico laboratorial? Vários métodos, né? Exame clínico, aqui os locais, dificuldade, sensibilidade, especificidade, exame histológico, quando biópsia, imunistoquímico, né? Tem pouca sensibilidade e especificidade, hibridização por Salter blot, que é um método molecular, tem alta sensibilidade, mas elevadíssima especificidade, porém tecnicamente complexo. O dot blot, mesma coisa, porém moderado aqui. A hibridização in situ também é moderada. E o diagnóstico por biologia molecular, simples modo de dizer, né? PCR de material a fresco coletado lá no consultório ou ambulatório, ou de bloco de parafina, com alta especificidade e sensibilidade. Bom, concluindo, a detecção molecular é utilizada na pesquisa laboratorial. Esse método ainda não faz parte da decisão clínica, isso por biologia molecular, e se faz necessário que investir em diagnóstico molecular para que se possa introduzir um protocolo adequado de tratamento de doenças associadas ou relacionadas com HPV. Portanto, o diagnóstico molecular para HPV tem elevada sensibilidade e especificidade, relativamente simples de executar, uma vez padronizado, e de custos praticáveis. À medida que se aumenta a utilização, diminui-se o custo, aquilo que eu disse sobre avanço tecnológico.
E, importante, para se fazer essa metodologia, há de se ter o quê? Pequenas quantidades de material colhido a este agente ou a agentes co-infectantes. Nas discussões finais, Dr. Carlos faz uma pergunta direcionada aos médicos presentes. E na oportunidade, Dr. Jarbas e Dr. Renato expõem suas opiniões. Quando vocês recebem o resultado de ausência de indícios de infecção clamidial, qual a conduta? Ou o que vocês pensam? Não tem infecção clamidial. Na maioria das vezes, tem a infecção. Então, e aí entra-se com terapia ou não? Empiricamente, a gente já trata, já entende que tenha, né? Principalmente a hemorragia, né? Que ela aí a gente já empiricamente já quase é rotina, né? Já trata com a clamídia, né? Mas o que surpreendeu foi os casos assintomáticos, né? Que a prevalência é altíssima, né? E aí, conversando com o pessoal lá de Rio Preto, da infectologia, da ginecologia, eu fiz a mesma pergunta. E aí? Não, deixa quieto, não tem sintoma, né? Sim, mas ele é um cofator para elevados índices de mulheres co-infectadas pelo HPV e que poderão, em curto ou médio espaço de tempo, desenvolver uma atipia celular ou uma neoplasia intraepitelial. Se tratasse antes, será que pelo menos esse cofator, nós mostramos aqui esta semana 13 casos, deu 18%. Eu acho que é algo considerável, né? Então, são essas questões que precisam ser levantadas, né? E muitas vezes precisa investir, como mostra a Organização Mundial da Saúde, importantes associações médicas internacionais, de se investir melhor. Não quero aqui, pelo amor de Deus, interferir em protocolo de conduta, nada disso. Estamos aqui para questionar, inclusive vocês questionarem protocolos, né? E já que nós temos um elevado índice de infecção e co-infecção, essas mulheres estão aí se relacionando, engravidando, muitas vezes querendo engravidar e não conseguindo por outras questões e também por obstrução tubária, por infecção clamidial e etc. Né? Eu não sei, geralmente na urologia, geralmente o homem vai no urologista por duas razões: ou ele tem uma secreção, ou ele resolve a mulher levar ele para fazer exame de próstata, né? Fora isso, ele não vai rotineiramente como a mulher vai ao ginecologista, mesmo sem sintoma nenhum. Ela vai para... Por quê? Quero fazer o Papa Nicolau, que é o método preventivo do câncer ginecológico. Então, é assim, o objetivo é mostrar que essa metodologia está aí, está chegando, tem que ser acessível a qualquer cidadão, tem de ser, não é tem de ser, porque é de fundamental importância, né? E mais, nós temos que fazer um screening cada vez maior nessa população. E aí os protocolos ficam a critério das diferentes especialidades, infectologistas, ginecologistas, urologistas e etc.
Agora o Dr. Renato abre uma discussão nos questionando sobre o exame de PCR e os métodos de diagnóstico por biologia molecular. Ele anual aumentar a sensibilidade. Ou seja, você faz mais vezes, porque dependendo do quem está examinando, às vezes não acha, não vê, ele passa batido, aí no próximo ano repete, e como é uma doença que a evolução é longa, é em torno para desenvolver o câncer, a maioria 16 anos, de 15 a 16 anos, é uma doença muito invasiva, né? Aí o que acontece? Aumenta-se a frequência. Chega a ponto que uma paciente vai fazer de 6 meses. Você não precisa. É de ano em ano. Se não tem, agora pode fazer por um ano. Né? Pode fazer, não tem problema nenhum. Agora, qual seria a questão de custo, benefício a PCR? O professor mesmo abordou e a gente me fez buscar, sobretudo, essa formação em biologia molecular, porque a biologia molecular oferece 100% de sensibilidade e especificidade, sobretudo para a clamídia. E que a gente tem acompanhado, fazendo diagnóstico de citologia, a gente observou que a sensibilidade do método é muito pequena. E a gente pesquisa e vê os trabalhos hoje que tem, você vê que a mulher tem a doença, ela está infectada, mas a gente não consegue ter diagnóstico. Porque o diagnóstico citológico é baseado em células metaplásmicas em lençóis e uma valorização. Essa valorização nem sempre ela tem corpúsculos dentro. E muitas das vezes, quando você sugere a infecção por clamídia, às vezes uma valorização normal da célula metaplásmica. Então o exame realmente tem muito pouca sensibilidade. E você questionando sobre o fato de fazer ou não o exame anual, eu acho que ele deve até aumentar mais esse exame, fazer mais vezes. E eu tenho um trabalho publicado por uma patologista, que ela pegou um adenocarcinoma invasor, é uma pesquisadora, uma patologista da Unicamp, onde ela faz 1.800 citologias dia. Lá no centro grande eles fazem 1.800 citologias dia. E nesse trabalho ela pegou 2 carcinomas invasor e ela pegou, por saber que estava invasor, ela pegou o exame anterior. E no exame anterior dela tinha dado inflamatório. Aí ela achou que foi algum colega citotécnico ou algum médico deixou passar batido. Ela pegou e retornou, sabendo que a lâmina era positiva, ela pegou essa lâmina e foi investigar. A lâmina anterior foi lá. E ela realmente não mudou o laudo, ela achou que realmente o processo era inflamatório, tinha uma ligeira sobreposição de núcleos e uma discreta hipercromasia, que ela achou que poderia às vezes ser uma atipia, no máximo uma atipia glandular. E em um ano essa atipia glandular que ela poderia dar, mas por saber do resultado, o citotécnico soltou e o patologista também liberou como inflamatório, essa paciente desenvolveu um carcinoma invasor. Então eu acho que o rastreio pela citologia deve sim ser feito, mas com mais critério. A gente abordou algumas coisas aí no informativo, principalmente para as colegas que colhem esse material, da importância e sobretudo da responsabilidade hoje que o próprio INCA, o Ministério da Saúde, vai estar cobrando. Então, nesses protocolos hoje, que às vezes o colega pega na hora de todos aqueles dados de anamnese, tem que ser colocados, todos, o epitélio glandular é um epitélio de metaplasma, muitas vezes está ficando de fora. Antigamente existia em Bethesda 2001, você pegava a amostra e você podia falar a amostra parcialmente satisfatória. Ela era satisfatória, mas limitada porque não tinha epitélio de zona de transformação. Como vocês viram que o professor explicou, o HPV, que é o agente que leva o câncer de colo, ele entra ali, no epitélio glandular e metaplasma, que é ali que ele começa. E o que ocorre? Hoje está ocorrendo muitas lesões onde a célula de reserva é infectada pelo vírus HPV e ela não passa nem por NIC1, ela não passa nem pela atipia, nem pela NIC1, ela já vai direto para NIC2 ou para o epitélio glandular. Então essa evolução que teoricamente era de 10 anos, hoje está tendo cepas virais que está dando em 2 a 3 anos. Então o rastreio tem que ser mais enfatizado pelas citologias, feito pelo menos uma vez no ano. Então o que você disse que caminha para aumentar a citologia, de aumentar a frequência, 6 meses.
Mas vamos supor que a gente ondera mais, ou seja, um gasto maior, que aumenta a sensibilidade menor, aumenta a vida. O PCR ele é mais preciso, e a evolução vai ter uma tendência assim, mais lenta, assim, o que eu sei, né, é mais lenta. De quanto tempo seria indicado o PCR? Bom, principalmente... A doença, pensa que a doença é uma evolução mais lenta, mas ele faz de 2 anos, 3 anos. Eu tive que sair um pouquinho, mas não sei se você abordou aquela... Nós temos aqui uma estreita... hoje nós fizemos 13 casos de pneumonia. Eu mostrei. Você mostrou? Nós não tivemos prevalência nem de 16 e 18, que são os vírus taxados como os oncogênicos, né, os que mais levam ao câncer de colo. Nós temos de alto risco que foi 66, parece que deu mais casos. O que ocorre? Se você pesquisar e a mulher ter esse vírus, se tiver a possibilidade de fazer essa pesquisa de HIV, você vai ter mais segurança, você vai ter mais critério para estar observando essa mulher. Essa mulher que tem o vírus potencialmente leva ao câncer, e juntamente com todos os fatores que são fatores individuais de cada pessoa, mas relacionado com os atos de vida de cada um, pode estar desenvolvendo a patologia, que é o câncer. Mas, se você tiver essa ferramenta, que é a biologia molecular, o PCR, na detecção de baixo ou de alto risco, por exemplo, você pode ter esses casos de atipia, você pode, às vezes, você faz a pesquisa do negativo, você não encaminha para a colposcopia, porque você sabe que o próprio... E se você tem um paciente realmente com um vírus suspeito, que leva realmente ao câncer, esse paciente você tem que investigar ele com mais cuidado. Se às vezes aquele paciente que não tem HPV ou que só tem o benigno, você pode também fazer a vacina quadrivalente ou aumentar a chance dela não ter o câncer de colo. Mas, por tudo que eu já li, já estudei, que faço exame todo dia, a ferramenta que você tem melhor hoje ainda é o famoso. Você pegando esse equipamento celular, você faz o processo de centrifugação, onde aquela célula potencialmente cancerosa, ela tem um peso molecular maior que a célula normal. Entendeu? Então, quando você centrifugar, você vai ter mais pesado aquilo que é potencialmente pré-neoplasma, que é aquele onde o vírus HPV entra no DNA da célula, toma mais pesado. E quando você centrifuga e prepara essa metodologia, você tem um universo de células livre de artefatos, livre de leucócitos, livre de hemácias, onde você tem mais possibilidade de fazer diagnóstico. Então, você tem uma condição de você ter uma sensibilidade maior pelo método convencional e esse processo físico de concentração, que é suspeito, ajuda também a levar a sensibilidade metodológica. Então, hoje nos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Canadá, só se usa a citologia individual. O método convencional é muito bom, mas está ficando para trás, porque pela limitação. E além do que, naquele mesmo método, você pode fazer pesquisa para clamídia, pesquisa para HPV e ver se é baixo ou se tem alto ou não potencial oncogênico. E então você oferece um exame, realmente um exame de comprovação. Porque na pesquisa, vocês que são médicos, sabem, a maioria das pacientes que vão no consultório médico não vão prevenir de câncer. Elas vão lá porque tem queixas ginecológicas, né? Um prurido, uma coceira, a mesma coisa, uma ardência, um desconforto na relação sexual, às vezes um sangramento, um odor. Normalmente elas procuram nesse sentido. Quando tem ali, por que você não oferecer uma coisa que realmente vai oferecer qualidade e prevenção? Chega ao fim mais um programa Informe Bioclínico. Esperamos estar ajudando a você a se conhecer um pouco melhor e, com isso, aprender a se prevenir melhor de doenças que podem ser muito perigosas se não diagnosticadas e tratadas a tempo. Esperamos você no nosso próximo encontro. Um grande abraço.